Salve, salve, concurseiro e concurseira. Pessoal, vem comigo o professor Antônio Pequeno. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou professor de Direito Penal, Legislação Penal Especial e Processo Penal. Atualmente, pessoal, eu exerço o cargo de policial penal federal. Fui aprovado no concurso em 2009 para a Polícia Penal Federal e atuo até hoje. Estou na classe especial sênior, 17 anos completo esse ano como policial penal federal. Antes de me tornar policial penal federal, eu fui fiscal de posturas municipais no município do Rio de Janeiro, também concursado. Fui aprovado também para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 2009, para o cargo de oficial de cartório, que em alguns estados é chamado de escrivão, né? Agora a gente fala mais em oficial de polícia. Também fui estagiário da Procuradoria do município do Rio de Janeiro, concursado, fiquei em 34º. Fui aprovado também para técnico da Anvisa. Sou bacharel em Direito, tenho especialização em Direito Penal e Execução Penal e leciono para concurso público já faz mais de 15 anos. Entendeu? Todo dia praticamente lecionando. E estou nessa missão com vocês na parte de Direito Penal, você que almeja se tornar aí guarda municipal em Itajaí. Eu vou passar várias dicas para vocês sobre Direito Penal, tratando-se da banca FEPESE, de acordo com o seu edital. Então, vamos fazer uma passagem inicialmente no edital e depois já começo resolvendo questões. Mas antes disso, é importante lembrá-los que no dia 5 de setembro estaremos com vocês na revisão presencial aí para Guarda Municipal de Itajaí. Não se esqueça, vai lá, garanta a sua vaga nessa revisão presencial. Aqui, ó, informação trazida pelo pessoal do Pedagógico. Eu estarei com vocês, tá? Nessa revisão presencial. Então, quem quiser me conhecer, já me conhece aí nessa trajetória que eu tenho de concurso público, quiser trocar uma ideia comigo, estarei com vocês presencialmente no dia 5 de setembro. E mais uma dica, estude com a gente, não esqueça de curtir e comentar. Eu quero comentários positivos, eu quero curtidas na minha aula. Beleza, pessoal? Isso atrai força positiva. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos fazer uma passagem aqui rapidamente no edital, na parte Direito Penal. Está assim, ó, dentro do seu edital, Código Penal, que é o Decreto-Lei 2.848 de 1940, citou o tema aplicação da lei penal. Dentro do Código Penal, esse tema vai pegar do artigo 1º e vai até o artigo 12. Então, do artigo 1º até o artigo 12, o tema a aplicação da lei penal. Aí você estuda a lei penal no tempo, a lei penal no espaço. O que mais cai envolvendo a aplicação da lei penal vai ser do artigo 1º até o artigo 7º ali. É muito cobrado casos de territorialidade, extraterritorialidade, tempo do crime, lugar do crime. Então isso pode vir a ser cobrado no teu concurso, porque está dentro do seu edital. Depois, crime e contravenção. Quando a banca coloca crime e contravenção penal, creio eu, para você saber a diferença entre crime e contravenção penal. Tá bom? Então aqui é mais parte doutrinária. Não tem dentro do Código Penal uma diferença de crime e contravenção penal. Mas a gente vai abordar isso e eu vou deixar isso tudo bem claro para vocês. Dolo e culpa é elemento subjetivo da prática de um crime. Tentativa. Então especificou. Crime tentado. Você vai dar uma lida lá no artigo 14, inciso 2, e no artigo 14, parágrafo único, fala que a tentativa vai gerar uma redução de pena, que a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Acredito eu que a banca FEPESE, se ela cobrar alguma coisa referente à tentativa, ela vai se basear mais em cima do texto legal, porque as questões da banca FEPESE, em boa parte, vêm em cima da letra de lei. O que seria a letra de lei? O texto legal. Entendeu? Avançando. Aqui ela cita excludente de licitude, como a legítima defesa está a necessidade. Então, a legítima defesa, você vai pegar os requisitos lá no artigo 25 do Código Penal. O está necessidade, os requisitos estão previstos no artigo 24. Concurso de pessoas, aqui ela coloca o tema, né? Então, dentro do Código Penal, vai pegar do artigo 29 até o artigo 31. Crimes contra a pessoa do artigo 121, inaugurando com o crime de homicídio e finaliza no 154. Crimes contra o patrimônio, vai pegar do artigo 155, inaugurando com o crime de furto e finaliza lá no artigo 183A. Crimes contra a administração pública.
Os crimes contra a administração pública pega do 312 e vai até o 359. Mas o que é mais cobrado dentro desse título, adianto para vocês, são os crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública, que está dentro do capítulo 1 desse título. Então, resumindo, o que é mais cobrado do título dos crimes contra a administração pública é do artigo 312 até o 327. Isso eu vou mostrar para vocês através das questões da banca. Crimes praticados no contexto da atividade operacional de segurança pública. Aí você vai se deparar muito com desacato, resistência, desobediência, entendeu? São crimes que no dia a dia você vai se deparar na condição de guarda municipal, entendeu? Você vai pegar pessoas querendo menosprezar vocês no exercício da função, então desacato, desobedecendo, desobediência, resistindo prisão. Aí pode configurar a resistência se tiver violência ou ameaça. Mas a gente mostra para vocês aqui no decorrer, através da resolução das próprias questões. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos começar aqui resolvendo questões da banca FEPESE. Eu combinei com questões também da banca Fundatec para a gente ter um conteúdo mais rico de questões, né? Porque a banca FEPESE ela não tem muitas questões, mas a gente consegue filtrar aquilo que possivelmente pode vir a ser cobrado no teu concurso. Então vem comigo aqui ó, nessa questão. Vamos lá. O reconhecimento da legítima defesa exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Primeiro, uso moderado dos meios necessários. Aqui não colocou meio necessário, né? Colocou só uso moderado dos meios. Está correto. Realmente é um requisito da legítima defesa com base lá no artigo 25 do Código Penal. Segundo, agressão injusta, atual ou iminente. E destaca aqui, ó, a agressão como requisito para que o indivíduo seja acobertado com a legítima defesa tem que ser uma agressão injusta. O que seria uma agressão injusta? Uma conduta humana ilícita. Toda conduta humana ilícita é considerada uma agressão injusta. Para o indivíduo ser beneficiado com a legítima defesa, essa conduta humana ilícita, ela tem que ser atual, aquela que está ocorrendo, ou a prestes a ocorrer, que ela vai ser considerada iminente. Então ali, ponto número 2, agressão injusta atual iminente, realmente é um requisito para que ocorra ali a legítima defesa. Terceiro, reação com os meios necessários, está correto também. Meio necessário na legítima defesa é aquele meio menos gravoso que você tem para utilizar, para repelir a agressão injusta. Você na qualidade de guarda municipal, vocês no dia a dia vão se deparar muito com essas correntes de licitude. Imagina o seguinte, o cara vem com um pedaço de pau para te atacar. Então ele quer praticar o quê? Ali uma lesão em você. Ele quer violar sua integridade física. Aí vamos supor que você, para repelir essa agressão injusta dele, ele está correndo com um pedaço de pau para te atacar, vamos supor que você tem uma arma de choque, uma taser. Você como ali um agente da segurança pública, você vai ter que usar a força de forma moderada. Mas o que é utilizar a força de forma moderada? Você vai utilizar um meio necessário para repelir a agressão injusta. Então, se o cara está com um pedaço de pau, você está com a taser, você consegue neutralizá-lo, dando um choque nele? Consegue. Aí tu deu um choque, ele parou. Aí largou o pedaço de pau ali, pum, acabou. Você conseguiu mobilizar ele. Legítima defesa. Você, para repelir essa agressão injusta, utilizou de meio necessário. Qual era o meio menos gravoso que você tinha disponível? A taser, a arma de choque. Se ela não for suficiente, aí tu usa o cacetete. Ah, o cara veio para te matar, o cara tá com uma arma de fogo e você tá armado. Qual vai ser o seu meio necessário? A arma de fogo, pô. Porque é o meio que você tem para repelir a agressão injusta do indivíduo que quer te atacar com uma arma de fogo. Então o meio necessário é aquele meio menos gravoso que o indivíduo tem para repelir a agressão injusta. Ele seleciona esse meio e o utiliza de forma moderada, entendeu? Então, no terceiro ponto aqui, realmente também é um requisito da legítima defesa. E 4, proteção exclusiva a direito próprio. O ponto número 4 é errado. Falar que a legítima defesa só serve para proteção exclusiva a direito próprio é um equívoco, porque a legítima defesa ela pode ser para proteger direito próprio ou alheio. Eu posso me deparar também com a legítima
defesa de terceiro, tá bom? Guarda municipal no dia a dia, ele vai praticar ali muita legítima defesa de terceiro. Pô, imagina o seguinte, você está fazendo uma ronda, aí vocês se deparam com uma mulher sendo vítima de violência doméstica familiar. O namorado está batendo na namorada. Vocês vão lá para o quê? Está ocorrendo um crime. Violência doméstica, uma lesão corporal lá que um namorado praticou contra a namorada, uma lesão corporal leve sob contexto de violência doméstica familiar. Vocês vão prendê-lo. Ele está em flagrante delito. Aí vamos supor que ele continua batendo nela. Não quer parar. Vocês tiveram que cessar essa agressão injusta dele que está praticando em cima de uma outra pessoa. Seria um exemplo aí de legítima defesa de terceiro. Então a única errada, aqui ó, afirmação do ponto número 4, tá bom? Tá correto. Afirmativa 1, 2 e 3, gabarito letra B de bola. Comentário a respeito dessa questão. O que a banca cobrou aqui? Ela cobrou o texto legal, gente. Só que ela colocou ali por afirmativas. Porque se você pegar o artigo 25 do Código Penal, vai trazer que o indivíduo ele pode se beneficiar da legítima defesa para repelir agressão injusta, atual e iminente, utilizando de forma moderada os meios necessários. Para tipo o quê? Proteger direito próprio ou alheio. Então, ela desmembrou o dispositivo do artigo 25 e colocou os requisitos por afirmativas. O único que está errado é o ponto número 4, porque traz ali a proteção exclusiva para direito próprio. E pode ser também utilizada a legítima defesa protegendo o direito terceiro. Então, gabarito letra B de bola. Próxima. Vem comigo. O estado de necessidade é classificado como questão cobrada para a Guarda Municipal de São José. Então, o estado de necessidade é classificado como uma causa de exclusão de ilicitude. Questão bem tranquila aqui, ó. Gabarito letra B de bola. A letra A fala ato de legítima defesa? Não. Aqui ela está te confundindo, porque o estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. A legítima defesa é uma outra excludente de ilicitude. Então você tem um gênero. Quais são as causas excludentes de ilicitude conforme o artigo 23 do Código Penal? Primeira, estado de necessidade. Segunda, legítima defesa. Terceira, estrito cumprimento do dever legal. Quarta, exercício regular de direito. Essas são as causas legais de exclusão da ilicitude. Então, falar que estado de necessidade é um ato de legítima defesa, negativo. Está misturando as excludentes. Agora, eu posso afirmar para vocês o seguinte. Quem age em estado de necessidade está agindo sob o amparo de uma excludente de ilicitude. Quem age em estado de necessidade praticou uma conduta humana lícita. Por que uma conduta humana lícita? Porque o próprio Código Penal permite o indivíduo praticar aquela conduta. Por isso que a conduta de quem age em estado de necessidade é considerada uma conduta lícita. E o que é uma conduta lícita? Ela é aquela conduta amparada pelo direito. É aquela conduta permitida. É uma conduta legal. Quando a conduta contraria o direito, aí você tem uma conduta ilícita. Então, gabarito letra B de bola, questão bem tranquila. Próxima. De acordo com o Código Penal, o crime de tráfico de pessoas tem como finalidade, letra A. Na letra A, pessoal, fala adoção infantil. Será que no tráfico de pessoas vai ter como finalidade a adoção infantil? Primeiramente, quando você se deparar com o enunciado da questão, perguntando a respeito de um crime, identifica o crime. O crime é tráfico de pessoas. O crime de tráfico de pessoas, ele é previsto no artigo 149-A do Código Penal. É um crime contra a pessoa, tá bom? O tráfico de pessoas, ele é um crime que requer o dolo, ou seja, a intenção do agente praticar aquela conduta. E quais são os elementos previstos nesse crime? Tá aqui, ó, artigo 149-A, vou ler para vocês rapidamente, para a gente fechar o raciocínio em cima dessa questão. Ó, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de... Então, para ter o tráfico de pessoas, tem que ter o quê? Grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. E tem uma finalidade específica. Qual é a finalidade ou finalidades específicas no crime de tráfico de pessoas? Primeiro, remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo humano. Segunda,
submetê-la a tratamento em condições análogas a de escravo. Terceiro, submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4, adoção ilegal. 5, exploração sexual. O texto legal não fala apenas adoção infantil, fala qualquer tipo de adoção ilegal. Então a primeira afirmativa está errada. Agora, serve o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual? Certo. Para fins de remover parte do corpo humano? Sim, não só para fins de remover parte do corpo humano, como também tecidos e órgãos. E terceiro, submeter pessoa a trabalho em condição análoga de escravo? Perfeitamente. Tá vendo? Então, tá correto. A segunda, a terceira e a quarta vai entrar como finalidades específicas do tráfico de pessoas. A única que não entra é a adoção infantil, porque acaba limitando. E pelo dispositivo fala adoção ilegal, não abarca apenas a adoção infantil. Tá bom? Então, estão corretas. A segunda, a terceira e quarta, gabarito aqui, ó, letra E de escola. O que a banca cobrou? A banca, ela coloca aqui o artigo 149A do Código Penal, está perguntando referente ao tráfico de pessoas, e tu vê a peculiaridade dela. Ela coloca as afirmativas, colocando as finalidades do crime. O candidato, para acertar essa questão, necessariamente deveria ter em mente quais são as finalidades específicas do tráfico de pessoas. Lembra que eu falei para vocês? Para fim de remoção de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para fim de exploração sexual, para fim de submissão a pessoa trabalha a condição análoga de escravo, para fim de adoção ilegal e para fim de servidão. Memorizou o dispositivo, acertaria essa questão. O problema é que ela coloca uma pegadinha, né? Ela colocou a adoção infantil. Então, se a pessoa não tem em mente do dispositivo, possivelmente ela poderia errar essa questão. Não foi uma questão 100% fácil, porque ela coloca uma adoção infantil. Sabendo que o candidato, quando leu o dispositivo, viu que ali falava adoção. Aí o cara falou, será que essa adoção é infantil ou é qualquer tipo de adoção que contraria a lei? E pelo dispositivo fala adoção ilegal, não abarcando apenas a adoção infantil. Foi aí que ela jogou a pegadinha que acredito que muita gente perdeu essa questão, errou essa questão nesse ponto. Mas gabarito, letra E de escola. Próxima, vem comigo. Assinale a alternativa, ó, correta, de acordo com o Código Penal. Letra A. Para a configuração do crime de perseguição, é necessária a prática reiterada de atos de perturbação ou perseguição. Pessoal, gabarito aqui, ó, letra A. Primeiramente, o crime de perseguição, ele é um crime previsto no artigo 147A do Código Penal, chamado de stalk. Stalk, perseguição, mesma coisa. Não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Aí o 147A traz o seguinte enunciado, traz o seguinte, ó, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena do crime de perseguição é uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, entendeu? Então, gabarito letra A, porque trouxe para a configuração do crime de perseguição, é necessária a prática reiterada de atos de perturbação ou perseguição. Se o indivíduo ele persegue a pessoa apenas uma vez, não configurou o crime ainda de perseguição. Não, professor? Não. Para responder criminalmente pelo crime de perseguição, a perseguição ela tem que ser reiterada. Então ele tem que perseguir mais de uma vez. Uma só não configura. Então tem que ser mais de uma. Tá bom? Mas gabarito letra A. Qual o erro da letra B? A perturbação da tranquilidade alheia, a atualmente denominada stalk, configura a prática de contravenção de perseguição? Negativo, gente. Perturbação da tranquilidade é uma contravenção penal. Mas falar que configura prática da contravenção de perseguição é errado. O stalk ele já poderia ter sido considerado anteriormente uma perseguição, uma contravenção penal. Só que hoje é crime. Nós temos uma contravenção penal de perturbação ali do sossego, né? Uma perturbação do sossego. Perturbação do sossego, tudo bem. Agora, perturbação da tranquilidade alheia. Perturbação da tranquilidade alheia
envolve o quê? A pessoa ali que pode ser perturbada não só porque está sendo perseguida, em outras situações. Quer ver um exemplo aqui, ó? Se você pegar a lei de contravenções penais, no dia a dia da guarda municipal, ele vai se deparar com isso. O guarda municipal, praticamente o serviço é parecido com o da Polícia Militar. Então você vai ver muita ocorrência de perturbação. Ah, estão perturbando. A partir de qual momento, qual hora ali a pessoa tem que ter a tranquilidade. Agora falar que configura uma contravenção de perseguição, esquece. Se a perseguição é reiterada da forma como mencionei para você, 147A, vocês vão se deparar ali com um crime, tá? Com um crime de perseguição e não contravenção penal. O artigo 42 da Lei de Contravenções Penais vai trazer aqui a contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios. Então, perturbação da tranquilidade alheia ou sossego alheio é uma contravenção penal. E olha o que traz o artigo 42. Traz assim, ó, perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios, com gritaria ou algazarra. 2. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. 4. Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tenha guarda. Então, uma contravenção penal, não é crime. Aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, artigo 42 LCP, Lei de Contravenções Penais. Tá? Aí você vai lembrar da perturbação, ali, perturbação do trabalho ou do sossego. C. A criminalização do crime de perseguição proíbe que o governo, por meio de seus agentes públicos, se miscua nos meios eleitos pelos cidadãos para o atingimento de suas vontades particulares. Tá vendo? Tá falando aqui, ó, crime de perseguição proíbe que o governo, por meio de seus agentes públicos, se miscua nos meios eleitos pelos cidadãos para atingimento de suas vontades particulares. Negativo. Não traz nenhum tipo de proibição nesse sentido. D. O sujeito passivo do crime de perseguição deverá ser necessariamente pessoa em situação de vulnerabilidade, ou seja, criança, adolescente, idoso ou mulher. Negativo. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa no crime de perseguição. Agora, temos um detalhe importantíssimo. Vocês têm que dar uma lida depois no artigo 147A, parágrafo 1º, que vai trazer uma causa de aumento de pena. A pena pode ser aumentada, ó, de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, ou com o emprego de arma. Tá vendo? Então, o que acontece? O sujeito passivo do crime de perseguição pode ser qualquer pessoa. Não necessariamente precisa ser uma pessoa numa situação de vulnerabilidade. Porém, se a vítima, conforme eu citei para vocês, for criança, adolescente, idoso ou mulher, a pena vai ser aumentada de metade. Então, dê uma lida depois nas causas de aumento de pena previstas no artigo 147A, parágrafo 1º do Código Penal. Letra E. O crime de perseguição é de ação pública incondicionada, sendo desnecessária a representação da vítima para que os agentes de segurança adotem as medidas necessárias para sua prevenção. Errado. O crime de perseguição, conforme o artigo 147A, parágrafo 3º do Código Penal, é um crime que se procede mediante representação. Então, o tipo de ação penal é esse aqui, ó. Ação penal pública condicionada à representação. Então, depende de representação da parte ofendida. Por exemplo, você é guarda municipal, aí chega uma pessoa na rua e fala assim: policial, estou precisando da ajuda do senhor. Tem ali um homem me perseguindo. Às vezes é a primeira vez que o cara está perseguindo a mulher. Tá? Tu vai fazer de tudo para dar o suporte a essa mulher. Mas vamos supor que ela chega e fala assim: cara, ele está me perseguindo várias vezes, já me persegui, é o terceiro dia que ele está me perseguindo consecutivo. Aí tu vai falar assim: poxa, então vamos para a delegacia para tu representar contra ele, porque depende de representação dela. Se ela não representar, não pode ser feito nada, entendeu? Aí vamos supor que a mulher se recusa a representar. Você pode fazer alguma coisa? Não. Você só registra
ali o fato em si e coloca que ela não quis ir até a delegacia representar contra ele, porque depois esse indivíduo persegue ela e mata, e foi verificado que ela fez a abordagem de vocês e vocês não relataram nada, aí você vai ter que se explicar, entendeu? Vai ter que explicar o porquê você não prestou apoio para ela. Mas vocês pararam, quiseram prestar o apoio e ela não quis representar, aí já é outros 500, porque depende de representação dela. Se fosse ação penal pública incondicionada, precisava ela representar. Mas como é condicionada a representação, é necessária a representação da parte da vítima. Por exemplo, como a perseguição é um crime de menor potencial ofensivo, o que é um crime de menor potencial ofensivo? São aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, conforme o artigo 61 da Lei do Juizado Especial Criminal. Não há nem necessidade de instalação de inquérito, basta a lavratura no termo substanciado de ocorrência. Porém, para ser lavrado o TCO, que é o termo substanciado de ocorrência, depende de representação da vítima. Se ela não representar, não pode ser feito nada. Tá vendo? Mas avançando agora. Então, só reforçando aqui o gabarito letra A. Próxima questão. São todas questões extraídas do concurso para a Guarda Municipal de São José. Ó. Assinar a alternativa que indica corretamente o crime que consiste em abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou a autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Aí é questão bem tranquila, porque o que a banca FEPESE fez? Ela colocou a redação lá do artigo 133 do Código Penal, que vai trazer o crime de abandono de incapaz. É um crime de perigo, entendeu? Pune o indivíduo só pelo fato de ele ter causado um perigo concretamente ali para a pessoa que está na condição de incapaz. O crime de maus tratos é um crime previsto no artigo 136 do Código Penal. Perigo de vida é o artigo 132. Omissão de socorro, artigo 135. Exposição de vulnerável a risco. Não. Crime com esse nome não tem. Mas quer ver um crime que poderia se encaixar aqui? O crime de abandono de recém-nascido, que é o 134. Então dê uma lida nesses artigos. Eu estou direcionando para vocês, conforme eu vou citando os artigos, aquilo que já foi cobrado pela banca. Nada impede dela repetir, porque assim, a maioria das bancas, elas têm a predileção em determinados assuntos. E elas gostam de repetir. Isso não vai ser diferente com a FEPESE. Você já está traçando o perfil dela na parte de direito penal, como é o costume da cobrança. Ela vai mais em cima da literalidade. Em algumas questões, ela exige um pouquinho mais do candidato, para que o candidato venha interpretar. Mas conforme eu estou resolvendo as questões, estou citando os artigos, o que vocês vão fazer? Vocês pontualmente vão pegar o Código Penal. Aí tu acredita, tem aluno que não sabe como vai pegar o Código Penal. Como que você vai pegar o Código Penal? Vai pesquisar. Google. Código Penal. Aí vai aparecer lá, Decreto-Lei 2848/1940. Clica ali. Aí você vai nesses artigos aqui que eu estou citando. E vão fixar a literalidade, porque ela vai cobrar novamente em texto legal. Boa parte das questões é em cima do texto legal. Tá bom? Avançando, vem comigo, ó. Próxima questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal. Letra A. Toda agressão à mulher configura o crime de feminicídio? Negativo. A letra A está errada. Porque para ter o feminicídio, primeiramente, você vai identificar o crime de feminicídio, é previsto no artigo 121A. Mas para ter o feminicídio tem que envolver as condições do sexo feminino, que vem prevista no parágrafo 1º do artigo 121A. O que envolve essas condições de sexo feminino? Quando que vai ter, ali no caso, o feminicídio? Quando o indivíduo ele matar uma mulher, tendo em vista a violência doméstica familiar. Quando envolve violência doméstica familiar contra a mulher? Quando o indivíduo ele pratica ali a conduta no âmbito doméstico, o que é compreendido como âmbito doméstico? O âmbito ali de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, abarcando inclusive as esporadicamente segregadas. Ou então, se ele praticar a violência no âmbito familiar, que envolve relações através de laços naturais ou por afinidade, afetividade ou por vontade expressa, ou na relação íntima de afeto. Por exemplo, o marido foi e matou a esposa. Ele praticou um feminicídio, teve violência doméstica e familiar porque ele tem uma relação íntima de afeto com ela. Então, primeira hipótese de feminicídio, o indivíduo que mata a mulher, ou pode ter uma tentativa de feminicídio, né, que tentou matar a mulher,
envolvendo violência doméstica familiar. A outra hipótese de feminicídio é quando tiver discriminação à condição do sexo feminino, discriminação ou menosprezo à condição do sexo feminino. Quer ver um exemplo? Tu passa no concurso para guarda municipal, Itajaí. Aí passa também uma colega tua. Mesma turma. Tua colega, ela é promovida. Tá? Tua colega é promovida. Ela virou tua chefe. Entendeu? Tua chefa. Deus vai falar assim, né? O que acontece, gente? Você possuído por inveja, falando que aquele cargo necessariamente deveria ser ocupado por um homem, foi lá e matou a colega. Não, aqui não. Não vou ser comandado por uma mulher. Foi lá e matou. Então ficou evidente o quê? Por o machismo do indivíduo, mas ele matou a mulher por menosprezo ou discriminação à condição do sexo feminino dela. Vai configurar, pessoal, o feminicídio. Então o feminicídio não basta que o indivíduo venha matar a mulher. Além disso, ele tem que matar a mulher envolvendo violência doméstica familiar, tá bom? Ou menosprezo à condição do sexo feminino. Tudo bem? Uma dica de concurso público interessantíssima também é você ler o artigo 121b. Foi acrescentado agora em 2026 o crime de vicaricídio. Vicaricídio vem de vicário. O que significa vicário? Vicário significa substituto. Olha só, por isso que é interessante você saber ali o significado da palavra. Ó, vicaricídio. Vem de quê? Vicário. Vicário significa o quê? Substituto. Quando que ocorre o vicaricídio? Quando o indivíduo, ele mata ali os dependentes, os descendentes ou ascendentes, ou pessoas sob a responsabilidade direta ou guarda da mulher, com a finalidade específica de causar um sofrimento para a mulher, ou um dano emocional, ou controle. Então, ao invés de matar a mulher, ele mata outra pessoa próxima à mulher. Mas com a finalidade específica de quê? Gerar um sofrimento para ela, ou dano emocional, controle. Então ele substitui. Ao invés de matar a mulher, vou deixar ela viva, vou matar pessoas próximas dela para ela sofrer. Tá vendo? Vicaricídio. A vítima vai ser essas pessoas específicas que eu mencionei para vocês, que estão elencadas no artigo 121b, e indiretamente a mulher. Então não se esqueça de detalhe importantíssimo, vicaricídio e o feminicídio são crimes hediondos. Mas não deixe de ler o 121A e o 121B. Avançando, letra B, o feminicídio é o homicídio praticado contra qualquer pessoa do sexo feminino? Não, negativo, né? O fato de indivíduo matar uma pessoa do sexo feminino não quer dizer que vai ter o feminicídio. Já ouviram falar femicídio e feminicídio? Qual é a diferença? O femicídio é quando morreu uma mulher. Mataram uma mulher. Aí teve o quê? Um femicídio. O feminicídio não é só porque mataram a mulher. Além de ter matado a mulher, tem que demonstrar o quê? Teve violência doméstica familiar ou menosprezo, discriminação, condição do sexo feminino. Então, morreu uma mulher, já tem um feminicídio? Não. Você vai ter que verificar se teve violência doméstica familiar ou menosprezo, discriminação, condição do sexo feminino. Letra C. A qualificadora do feminicídio atenua a pena do autor do crime em até 2/3 da pena aplicada. Pessoal, você tem que tomar um cuidado porque o feminicídio ele já foi uma qualificadora no crime de homicídio. Era previsto o feminicídio no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Ocorre que em 2024, com o advento do pacote antifeminicídio, que é a Lei 14.994, essa lei tirou o feminicídio como homicídio qualificado e colocou o feminicídio em um próprio tipo penal, no artigo 121A. Então o feminicídio deixou de ser homicídio qualificado e tem a sua própria independência. Inclusive é um crime que tem uma pena altíssima, é reclusão de 20 a 40 anos, se for praticado na forma consumada. Então já esquece aqui, ó, qualificadora não é mais o feminicídio. E se fosse qualificadora, qualificadora não atenua a pena. O que atenua a pena é atenuante. A qualificadora, ela vai trazer uma pena maior, pô. Então tu vê uma incoerência ali na letra C. Letra D. Somente considera-se agravante do feminicídio nos crimes que são praticados no contexto de violência doméstica ou familiar. Está errado porque o feminicídio não é uma agravante. É um crime, é um tipo penal independente. Por fim, letra E. O homicídio doloso praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino caracteriza o feminicídio?
Perfeitamente. Então, gabarito, letra E de escola. E você vai tipificar hoje a conduta do agente, ó, no artigo 121A do Código Penal. Deixa eu deixar bem claro para vocês o seguinte, pessoal. Isso vocês não podem esquecer, tá bom? O que é o homicídio? O homicídio é a eliminação da vida de uma pessoa por outra. No feminicídio tem isso. Quando o feminicídio se consuma, o indivíduo ele elimina a vida de outra pessoa. Só que o feminicídio é um homicídio com elemento especializante. O agente matou uma pessoa, mas além de ele ter matado uma pessoa, ele matou uma mulher, envolvendo o quê? Violência doméstica familiar ou menosprezo, discriminação na condição de sexo feminino. Então não tem apenas a morte de uma pessoa, tem a morte de uma mulher, envolvendo violência doméstica familiar ou menosprezo, discriminação na condição de sexo feminino. Tá bom? Então gabarito aqui, ó, letra E de escola. Avançando. Próximo, ó. Define a legislação que apropriasse o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, constitui, pessoal, aqui simples, constitui crime de peculato. O que ela fez? Ela colocou a redação do artigo 312 do Código Penal no enunciado da questão. Questão cobrada aí no concurso para a Guarda Municipal de Chapecó, Santa Catarina. Então, gabarito letra A. A concussão é quando o funcionário público exige vantagem devida, conforme o artigo 316 do Código Penal. A prevaricação é quando o funcionário público ele deixa ou retarda a prática de ato de ofício ou pratica infringindo ali a lei por interesse ou sentimento pessoal. O excesso de exação é previsto no artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal. É quando o funcionário público ele exige tributo sabendo que a pessoa não deve, ou quando a pessoa deve, ele emprega na cobrança do tributo um meio vexatório ou gravoso. Excesso de exação. Por que o nome desse crime é excesso de exação? Exação é uma atividade administrativa de cobrança de tributo. Só que ele está cobrando o tributo se excedendo. Primeiro, ele vai se exceder no primeiro momento, está cobrando um tributo que a pessoa não deve, ou mesmo que a pessoa deva. Se ele cobra o tributo empregando meio vexatório ou gravoso, ele também responde. Letra E, condescendência criminosa. A condescendência criminosa é um crime previsto no artigo 320 do Código Penal. E como que está lá no Código Penal? Está assim, ó, deixar o superior irá, por indulgência, de responsabilizar o subordinado que praticou uma falta. Ou quando ele não tem competência de levar o fato à autoridade que tenha. Então, no primeiro momento, se ele tem atribuição para aplicar penalidade no subordinado que praticou uma falta, ele deixa de aplicar por indulgência, por pena, compaixão, ele já está se omitindo. Ou caso ele não tenha atribuição de aplicar a penalidade, ele tem que levar o fato para a autoridade que tem. Então, imagina o seguinte, um guarda municipal que exerce um cargo de chefia, fica sabendo que o seu subordinado praticou uma falta. Aí o superior, ao invés de formalizar isso, vamos supor, né, levar para a corregedoria, o superior fala assim, não, pô, esse guarda municipal sempre trabalhou certo, entendeu? É um cara que tem 3 filhos, está passando por problemas pessoais, deixa, tranquilo, não vou fazer nada contra ele. Ou seja, ele deixa ali de responsabilizar o subordinado por indulgência. Indulgência significa o quê? Pena, compaixão. Aí ele vai responder. Isso não é prevaricação, toma cuidado para não confundir. Mas, de qualquer forma, coloquei os artigos para vocês darem uma lida pontualmente em cada artigo. Próxima. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, na qualidade de funcionário. Configura o crime de... Aqui, ó, advocacia administrativa. Questão fácil também, ela cobrou o artigo 321 no Código Penal. O descaminho é previsto no artigo 334, é a pessoa que tenta ludibriar para não recolher o tributo de importação e exportação. Corrupção passiva é previsto no artigo 317 do Código Penal, é quando o funcionário público ele solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem devida. Violência arbitrária esquece. Exercício funcional ilegalmente antecipado é o 324. Então você vê que ela cobra mais a parte dos crimes funcionais. Os crimes funcionais são aqueles crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública em geral. Olha só, essa questão 2024. De acordo com o direito penal brasileiro, é correto afirmar acerca dos crimes contra o patrimônio. Agora, ó, envolvendo os crimes contra o patrimônio, tá bom?
Letra A, o crime de roubo se diferencia do crime de furto em razão do valor dos bens subtraídos? Negativo. A diferença entre roubo e furto está no meio de execução. O crime de furto é previsto no artigo 155 do Código Penal, que traz os seguintes elementos: ó, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Já o roubo é previsto no artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante violência, grave ameaça, ou depois de reduzir a vítima à impossibilidade de oferecer resistência. Então, o que difere o furto do roubo é o meio de execução. No roubo, o agente ele vai utilizar como meio a violência ou grave ameaça, ou também a violência imprópria. O que é a violência imprópria? É reduzir a pessoa à possibilidade de oferecer resistência. Então, o indivíduo que hipnotiza a vítima, pedindo para que a vítima entregue para ele o relógio, ele praticou o quê? O roubo, com violência imprópria a partir do momento que ele hipnotizou a vítima. A vítima ficou impossibilitada de oferecer resistência. O indivíduo que, para subtrair o cordão da vítima, coloca um boa noite Cinderela na bebida da pessoa, a pessoa toma a bebida, apaga. Aí ele vai lá e leva o cordão. Ele que deixou a vítima naquela situação. Ele vai responder pelo roubo ao invés de responder pelo furto. Então, quando o sujeito ele coloca a vítima numa situação gerando impossibilidade que ela ofereça resistência, e para isso ele subtrai o bem, ele também responde pelo crime de roubo, só que vai ser através de violência imprópria. Letra B. A propriedade é o elemento central, sendo a posse e as detenções legítimas elementos acessórios para a caracterização dos crimes contra a propriedade. Negativo, tá? Vai proteger também a posse e a detenção. C. Somente haverá crime de receptação se houver a identificação do autor do crime em que proveio a coisa objeto do crime inicial. Errado. Olha só, o crime de receptação é um crime parasitário. Para ter receptação tem que ter um crime anterior. Para o indivíduo responder por receptação, não precisa que seja identificado quem praticou o crime anterior. Não precisa que quem praticou o crime anterior seja punido. Existe uma independência na punição da receptação. Isso é previsto no artigo 180, parágrafo 4º do Código Penal. Letra D. Considera-se dano na sua forma qualificada quando os atos de vandalismo ocorrem contra o patrimônio público ou de uso coletivo. Perfeitamente aqui, ó. Gabarito letra D de dado. Aí vem a letra E, ó. Os animais não poderão ser objeto de crimes contra o patrimônio, em razão dos laços afetivo e emocional que o ser humano cria com um determinado animal. Errado. O animal ele pode ser objeto material do crime de furto. Por exemplo, eu tenho 2 Lulus da Pomerânia. Porra, se o cara sequestra meu Lulu ali, cara, vai dar uma merda, entendeu? Mas assim, vamos supor que o cara subtraia um cachorro meu. Ele praticou o furto. O animal, hoje, prevalece ainda que ele não é sujeito passivo de crime, ele pode ser objeto material. Então, se ele pega o Lulu ali, ele vai responder pelo furto. Agora, se ele pega o Lulu e exige o resgate, ele pode responder pelo crime de extorsão, porque ele está falando que vai matar o cachorro. Isso pode servir como grave ameaça para mim, porque eu sou a vítima, para obter uma vantagem econômica. Então, ele responde pela extorsão. Não é extorsão mediante sequestro, porque na extorsão mediante sequestro, a vítima tem que ser uma pessoa, não um animal, tá bom? Então, o gabarito aqui, ó, letra D de dado. Próxima. De acordo com o direito penal brasileiro, é correto afirmar acerca dos crimes contra a pessoa. Letra A. O bem jurídico protegido pelo direito penal é a vida humana extrauterina? E aí, gente? Ó, é correto afirmar acerca dos crimes contra a pessoa. O bem jurídico protegido pelo direito penal é a vida humana extrauterina? Depende do crime, né? Entendeu? Depende do crime. Se for um crime de homicídio, o bem jurídico tutelado é a vida humana extrauterina. Mas se for um aborto, é protegida a vida intrauterina. Se for uma lesão corporal, é protegida a integridade física, fisiológica, saúde da pessoa. Então, assim, generalizou. Tá bom? Aqui, ó. O bem jurídico protegido pelo direito penal é a vida humana extrauterina é um dos bens protegidos pelo direito penal, mas não são todos os bens. Letra B. Em caso de homicídio culposo, poderá o réu ser beneficiado pelo perdão judicial? Perfeitamente. Gabarito letra B de bola. Aqui vai ser aplicado ao artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal.
Letra C, somente a gestante poderá ser a autora do crime de aborto? Depende do aborto. Se for do autoaborto, aí sim, só a gestante poderia ser ali a autora do crime, porque o autoaborto é um crime de mão própria. E o crime de autoaborto é previsto no artigo 124 do Código Penal. Só que ali na questão, na letra C, coloca aborto, em sentido amplo. Nós temos o artigo 125, que vai trazer o crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante, e temos o artigo 126, que é o crime de aborto provocado com o consentimento da gestante. Então, afirmar ali que todos os crimes de aborto serão praticados, melhor dizendo, pela própria gestante está errado. É só o autoaborto. Letra D, consuma-se infanticídio quando o menor de idade comete o crime de homicídio. Errado. O infanticídio, ele é previsto no artigo 123 do Código Penal. E ocorre infanticídio quando a mãe mata o próprio filho durante o parto ou logo após, sob a influência do estado corporal. Então a vítima tem que ser a criança que está nascendo, que é chamada de nascente, ou o recém-nascido, que nasceu. E para ela responder por infanticídio, ela vai ter que matar a criança, tá? Ela vai ter que matar a criança sob efeito do estado corporal. Porque se ela mata a criança sem estar sob efeito do estado corporal, não vai ser o crime ali, no caso, de infanticídio. Tá bom? Letra E. Os crimes contra a pessoa não admitem a forma tentada. Errado. Você pode se deparar com homicídio tentado, infanticídio na forma tentada, pode ter tentativa de aborto, entendeu? Então falar, isso aqui, ó, acabou generalizando, crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa não é só os crimes contra a vida, não, do artigo 121 até o 154. Pô, só daí, 121 até o 128 tem os crimes contra a vida. Então, aborto cabe na forma tentada, homicídio, lesão corporal, são tudo crimes contra a pessoa. Sequestro do cárcere privado cabe tentativa. Então, acabou generalizando. Vamos para mais uma questão? Vem comigo aqui, ó. De acordo com o direito penal brasileiro, considera-se uma causa de exclusão da ilicitude. Aqui está tranquilo, né, pessoal? A única causa excludente de ilicitude é o estado de necessidade. A paixão não exclui a ilicitude e nem a culpabilidade, a emoção também. Menoridade é uma excludente, ó, é uma excludente de culpabilidade, uma excludente de culpabilidade. Estado de embriaguez. O estado de embriaguez, ele pode servir como uma excludente de culpabilidade se a embriaguez for completa. A dívida de caso fortuito ou força maior for uma embriaguez patológica. Agora, se for uma embriaguez voluntária, em que o indivíduo realmente bebe para se embriagar, ou uma embriaguez culposa ou pré-ordenada, não exclui a culpabilidade. Então, o gabarito aqui, ó, letra E de escola. Mais uma. Quanto ao excesso do agente na utilização das excludentes de ilicitude, é correto afirmar que, letra A, o agente, em qualquer das hipóteses de exclusão da ilicitude, responderá pelo excesso doloso ou culposo? Perfeitamente. Qualquer excludente de ilicitude pode ser estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. A partir do momento que ele ultrapassa os limites, se excede, ele vai responder por esse excesso. Aí o que tem que ser verificado se o excesso é doloso ou culposo. Mas em ambos os casos, ele vai ter a sua responsabilidade criminal. Então, gabarito letra A, tá bom? Próxima questão, ó. No que se refere à exclusão da ilicitude, assinale a alternativa incorreta. Então é para marcar que está errada. Letra A, considere-se estar necessidade que pratica o fato para se salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Está correto porque está de acordo com a literalidade do artigo 24 do Código Penal. Letra B, o agente, em meio ao estrito cumprimento do dever legal, haverá de responder pelo excesso doloso ou culposo? Perfeitamente. Qualquer excludente de ilicitude, se excedeu, ele responde pelo excesso. C. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Está correto, é a redação do artigo 25 do Código Penal. Letra D. Não pode alegar esta necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Realmente, isso é previsto expressamente no artigo 24, parágrafo 1º do CP. E, por fim, a letra E.
Embora seja razoável exigir sacrifício de direito ameaçado, é vedado nesta hipótese a redução de pena. Errado. É permitido. Sim, a redução de pena. A pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, conforme o artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal. Então, a única incorreta é a letra E. Próxima. Ainda no que se refere à teoria do crime, assinar a alternativa incorreta. Letra A. Se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação. Se a coação é irresistível, pune-se também o indivíduo que foi ali e praticou a conduta em conjunto. Porque o que vai excluir a culpabilidade do agente é se a coação... Calma aí, rapidinho. Aqui, ó. Se o fato é cometido sob coação moral irresistível, só é punível o autor da coação. Realmente, está correto isso aqui. Não vou marcar porque trouxe a redação do artigo 22 do Código Penal. Agora, se a coação é resistível, coação resistível responde tanto o coator junto com aquele indivíduo que, em tese, cumpriu o que foi determinado. Agora, coação moral irresistível exclui a culpabilidade por inexigibilidade com conduta diversa. Então, na verdade, a letra A está correta, tá? Letra B, o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a licitude do fato, se inevitável, isento de pena. Se evitável, poderá diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Está correto a letra B, porque é a redação do artigo 21 do Código Penal. C, se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem? Perfeitamente, porque vai servir a obediência hierárquica como excludente de culpabilidade, conforme o artigo 21 do Código Penal. Letra B, entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente o meio necessário, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Está correto? É a redação do artigo 25 do Código Penal. E, por fim, a letra E. Considera-se em estado de necessidade quem pratica para salvar de perigo iminente, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Está errado, porque pelo texto legal fala de salvar de perigo atual. Redação do artigo 24 do Código Penal, e não perigo iminente. Tá vendo? Que as bancas gostam de cobrar o texto legal. É nesse ponto que vocês têm que se ligar para não cair na pegadinha. Perfeito? Mais uma questãozinha aqui rapidinho, ó. Ainda no que diz respeito à teoria do crime, assinale a alternativa incorreta. Letra A, superveniência de causa relativamente independente, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam a quem os praticou. Artigo 13, parte inicial do Código Penal. Eu falo caput, né, que é a parte inicial. B, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato, se existisse, tornaria a ação legítima. Certo. É o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. C, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Correto? É o arrependimento posterior ao artigo 16 do Código Penal. D, o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isento de pena, sendo certo que neste caso devem ser consideradas condições ou qualidades da vítima. Errado. Deve ser levado em conta as condições ou qualidades da pessoa que o indivíduo queria praticar a conduta, e não aquela que realmente ali sofreu com a conduta. Então, por exemplo, no erro contra a pessoa, o indivíduo ele erra sobre a identidade. Por exemplo, o cara vai para matar a mãe e acaba matando a tia. Ele não errou na execução, ele errou sobre a pessoa. Ele matou a tia ao invés de matar a mãe. Quem foi a vítima real? A tia. Só que ele responde como se tivesse matado a mãe. Então a vítima real foi a tia, mas ele não vai responder como se tivesse matado a tia, e sim a pessoa que ele almejava matar, que no caso era a mãe. Então vai ser aplicado nessa hipótese o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Letra E. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado, ao menos culposamente, é a redação do artigo 19 do Código Penal. Tá vendo? E aqui, ó, por fim, olha essa questão. No que se refere à teoria do crime, assinar a alternativa incorreta. Letra A. O agente que voluntariamente decide prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde por tentativa de crime? Negativo. Só responde pelos atos anteriores,
gabarito letra A. Isso é previsto no artigo 15 do Código Penal. A letra B está correta, porque traz o artigo 13 do Código Penal. A letra C é o artigo 17, que é o crime impossível. A letra, aqui ó, D, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, é o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E a letra E é o artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Então, gabarito, letra A. Eu coloquei essas questões justamente para que vocês viessem ali justamente pegar esses dispositivos e fixando. Justamente porque as bancas gostam mais de cobrar o texto legal. Então, eu peguei algumas questões de bancas similares, por exemplo, a IBFC e a Banca Fundatec, e complementei aqui nessa nossa aula. Perfeito? Então, sigam as dicas que eu mencionei para vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e aguardamos vocês aí na nossa revisão presencial no dia 5 de setembro. Não perca essa oportunidade, tá bom, pessoal? Bons estudos. Para quem não me segue ainda, eu vou deixar meu Instagram, é @profpequeno. Fique com Deus, tamo junto e até a próxima semana com mais uma live minha a respeito de direito penal e processo penal. Então aguardo vocês na próxima semana. Tamo junto!